Imagine um lugar tão silencioso que o som do seu próprio coração se torna ensurdecedor. Essa é a realidade da câmara anecoica, o lugar mais silencioso da Terra. Câmaras anecoicas são projetadas para absorver quase todo o som. Elas desempenham papéis cruciais em pesquisas científicas, desenvolvimento de produtos e até mesmo em diagnósticos médicos. Mas como é realmente experimentar o silêncio profundo de uma câmara anecoica? Vamos mergulhar neste mundo único de silêncio projetado. Para entender a câmara anecoica, precisamos primeiro entender o próprio som. O som é uma vibração que viaja como uma onda. Essas ondas precisam de um meio para viajar, como ar, água ou até mesmo sólidos. Quando as ondas sonoras encontram uma superfície, elas podem ser refletidas, absorvidas ou transmitidas. Em nossos ambientes cotidianos, as ondas sonoras ricocheteiam nas paredes, tetos e objetos ao nosso redor. Isso cria ecos e reverberações que contribuem para a riqueza e complexidade da paisagem sonora. O silêncio, por outro lado, representa a ausência de ondas sonoras. As câmaras anecoicas são projetadas para criar um ambiente o mais próximo possível do silêncio perfeito. A chave está em minimizar a reflexão e a transmissão de ondas sonoras. As paredes, o chão e o teto de uma câmara anecoica são revestidos com cunhas de absorção sonora. Essas cunhas são normalmente feitas de materiais porosos, como espuma ou fibra de vidro, dispostas em um padrão específico para maximizar suas propriedades de absorção sonora. Elas são projetadas para capturar ondas sonoras, forçando-as a ricochetear dentro da cunha até que sua energia se dissipe. Até mesmo as portas são especialmente projetadas para evitar que o som vaze para dentro ou para fora. A eficácia de uma câmara anecoica é medida pela quantidade de som que ela pode absorver. Para referência, uma biblioteca silenciosa pode ter um nível de ruído de cerca de 40 decibéis, enquanto um sussurro é cerca de 30 decibéis. Câmaras anecoicas, no entanto, podem atingir níveis de som tão baixos quanto menos 9 decibéis. Isso significa que elas absorvem mais de 99% das ondas sonoras que entram nelas. Dentro de uma câmara anecoica, o silêncio é tão profundo que pode ser perturbador, até mesmo desorientador. Este nível notável de absorção sonora torna as câmaras anecoicas ideais para uma ampla gama de aplicações. Entrar em uma câmara anecoica é como entrar em outro mundo. A ausência de som é imediatamente perceptível, quase tangível. Nossos ouvidos, acostumados a um bombardeio constante de sons, são repentinamente recebidos por um silêncio assustador. Para muitos, a sensação inicial é de paz, um alívio bem-vindo do barulho do dia a dia. Mas à medida que o silêncio se prolonga, ele pode se tornar cada vez mais desconfortável. Sem o pano de fundo familiar do som ambiente, nossos cérebros lutam para dar sentido à privação sensorial. É nesse silêncio profundo que começamos a ouvir os sons dos nossos próprios corpos. O corpo humano é uma sinfonia de sons, uma orquestra complexa de processos biológicos constantemente em ação. Raramente estamos conscientes desses sons, pois eles são normalmente abafados pela cacofonia do mundo exterior. Mas na câmara anecoica, esses sons internos ocupam o centro do palco. Para alguns, ouvir esses sons pode ser uma experiência perturbadora. A percepção de que nossos corpos estão constantemente gerando ruído, mesmo quando estamos perfeitamente imóveis, pode ser surpreendente. Mas para outros, pode ser uma fonte de fascínio, um lembrete da máquina intrincada e delicada que nos mantém vivos. Esses sons fornecem informações valiosas sobre nossa saúde e bem-estar. Embora as sensações físicas da câmara anecoica sejam intrigantes, são os efeitos psicológicos que talvez sejam os mais profundos. Nossos cérebros são programados para processar informações, e o som é uma parte crucial desse processo. Quando somos privados de informações auditivas, nossas mentes podem começar a nos pregar peças. Algumas pessoas experimentam alucinações ou imaginações auditivas vívidas.
Sem estímulos externos para processar, nossos cérebros tentam preencher o vazio, evocando sons de nossas memórias ou imaginações. Outros relatam sentir-se desorientados ou tontos, pois a falta de pistas auditivas perturba nosso senso de equilíbrio e percepção espacial. A experiência do silêncio prolongado também pode ser emocionalmente desafiadora. A câmara anecoica, em seu silêncio absoluto, revela os limites da nossa percepção sensorial. Ela destaca nossa dependência do som como fonte de informação e estímulo. A experiência de uma câmara anecoica é subjetiva e varia muito de pessoa para pessoa. Alguns a consideram pacífica e meditativa, enquanto outros a consideram perturbadora e desorientadora. Não existe uma maneira certa ou errada de experimentar o silêncio. A câmara anecoica é uma ferramenta poderosa para explorar a natureza do som e do silêncio. Nosso universo é um lugar vasto e misterioso, repleto de som e silêncio. Do rugido de uma supernova ao zumbido suave da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o som nos fornece pistas essenciais sobre a natureza do cosmos. Mas também existem vastas regiões do espaço onde o som, como o conhecemos, não pode existir. O vácuo do espaço interestelar é um reino de profundo silêncio, um lembrete severo das limitações da nossa experiência sensorial. A câmara anecoica, à sua maneira, nos permite vislumbrar esse silêncio cósmico. Ela nos desafia a confrontar nossa relação com o som, a apreciar seu poder e sua ausência.